E a gente começa essa edição falando sobre o tarifaço. O governo deve consultar o setor produtivo antes de decidir se aplica a chamada lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Essa medida seria uma resposta à nova taxação de 25% sobre os produtos brasileiros, que passa a valer na próxima quarta-feira. O Planalto também deve apresentar um plano de auxílio econômico para as empresas afetadas. Sobre esse assunto, chega agora para conversar com a gente, direto aqui de Brasília, Pedro Moreira, que está acompanhando desde do meio da semana, né, Pedro, quando aconteceu o anúncio oficial pelos Estados Unidos em relação às atualizações. O que pode vir do Palácio do Planalto a partir de agora com essa iniciativa de conversar com os setores produtivos, com os empresários, depois que o governo decidiu colocar esse freio em relação a uma eventual retaliação? Boa tarde para você. Oi, Carol. Ótima tarde para você também. Ótimo sábado para quem está com a gente. Olha, essas reuniões aí vão ser conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que atualmente, a gente lembra, é comandado pelo ministro Márcio Elias Rosa. Antes, o MDIC era comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi quem conduziu a maior parte das negociações junto a representantes dos Estados Unidos e também ouvindo os empresários. É a partir dessas novas reuniões, que devem começar na semana que vem, é que o Palácio do Planalto vai decidir se implementa a lei da reciprocidade econômica e quais medidas dentro dessa lei seriam adotadas. Vamos lembrar os 3 principais escopos que essa lei prevê. O Brasil poderia, por exemplo, sobretaxar produtos vindos dos Estados Unidos, produtos e serviços, poderia suspender concessões comerciais e investimentos e, em casos excepcionais, rever, até mesmo suspender obrigações de propriedade intelectual, como, por exemplo, o pagamento de patentes e royalties. Bom, o governo também deve apresentar, então, novas propostas de socorro aos setores e às empresas mais afetadas, sobretudo dentro do Plano Brasil Soberano, que prevê investimentos de até 15 bilhões de reais, linhas de crédito e de financiamento para essas empresas mais afetadas. Já os empresários devem pedir ao governo propor outras medidas de socorro. Por exemplo, de acordo com o que apurou a CNN, a retomada daquele programa chamado Reintegra, que prevê a devolução de parte dos impostos que são cobrados durante a produção dos produtos aqui dentro do Brasil. Bom, embora haja esperança do empresariado para tentar rever o próprio tarifaço em si, ou pelo menos aumentar a linha de produtos que ficaram fora da sobretaxa, o Palácio do Planalto vê como remota essa possibilidade. Além disso, acredita que os Estados Unidos, a Casa Branca, devem esperar a conclusão do ciclo eleitoral aqui no Brasil para reavaliar a política tarifária contra o país. Carol, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre esse novo tarifaço durante o cumprimento de uma agenda no Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Vamos ver o que disse o presidente Lula. Eu não falei do tarifaço, porque até agora o Trump não falou do tarifaço. Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. Ainda sobre esse impacto da disputa do tarifaço, São Paulo e Santa Catarina devem ser os estados mais afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. Dados da Apex Brasil apontam que metade das exportações brasileiras atingidas pela sobretaxa tem origem nesses 2 estados. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Murad. 2 estados que concentram 52% dos impactos negativos causados pelas tarifas impostas às exportações brasileiras, tarifas essas que vêm dos Estados Unidos, e os estados de São Paulo e Santa Catarina
com 52% desse impacto, justamente por serem os estados que concentram boa parte da indústria de exportação dos produtos específicos listados no anúncio das tarifas americanas. Ao todo, nacionalmente, a Apex Brasil estima que são 2.375 produtos, somando o impacto de 7,2 bilhões de dólares em vendas aos Estados Unidos sendo impactados neste momento. Isso significa, claro, que não só São Paulo e Santa Catarina serão impactados por essa nova rodada de tarifas impostas pelo governo americano. Nacionalmente, todos os estados que produzem e exportam para os Estados Unidos os produtos citados nessa lista também terão impactos negativos. A partir do próximo dia 22 de julho, os produtos brasileiros chegarão mais caros ao mercado americano. As empresas perdem a competitividade no mercado dos Estados Unidos e, a partir daí, os importadores americanos podem buscar renegociar contratos, renegociar preços ou buscar outros mercados, fornecedores de outros países e não o Brasil. Em São Paulo, os setores mais afetados são o aeronáutico, máquinas e equipamentos, autopeças, químicos e alimentos industrializados. Já em Santa Catarina, máquinas e motores, madeira, móveis, papel e celulose. Na leitura do ministro da Fazenda, Dario Durigan, os setores citados por esses estados são também, nacionalmente, os que mais preocupam o governo brasileiro. Neste momento, o foco do Ministério da Fazenda é se aproximar dos setores, conversar com os setores para entender do empresariado quais são as medidas mais efetivas para minimizar os impactos negativos do tarifaço americano. Vou chamar para conversar com a gente agora Gabriel Monteiro, nosso analista de economia. Gabriel, boa tarde para você. Vamos tentar entender um pouco mais, né? A gente estava ouvindo agora Vinícius Murad trazendo esses dados importantes sobre 2 estados que têm ali boa parte das exportações para os Estados Unidos e agora o governo de olho no setor produtivo. Então, como o Palácio do Planalto deve atender às demandas do comércio diante dessas ameaças? Boa tarde para você. Ótima tarde a você, Carol. Vamos por partes falar um pouco sobre como é que o governo está reagindo a essa decisão de Trump e como é que os estados, aí o governo de cada um dos estados reage a este novo tarifaço. Primeiro, a comunicação num primeiro momento do governo foi muito combativa. Eles subiram um tom, o próprio chanceler brasileiro falou, por exemplo, em desrespeito por parte dos representantes americanos com os representantes brasileiros, falou em retaliação num primeiro momento, num tom muito duro, que se imaginaria que seria a primeira resposta do governo a este tarifaço. Mas a própria lei de reciprocidade econômica tem algumas etapas ainda a serem seguidas para que não haja brechas, para que as empresas no Brasil que sejam prejudicadas por essas novas tarifas que o Brasil vai impor a produtos dos Estados Unidos entrem na justiça para buscar ressarcimento. Então ainda haverá um processo legal até que um olho por olho seja adotado. Durante essa fase de estudos, o governo até pode adotar um linguajar um pouco mais combativo, mas não parece ser o caso. Agora vai buscar entender se o empresariado vai ser mais prejudicado ou ajudado nessa história. Pelo que eu conversei com os setores que vão ser atingidos, que ainda serão tarifados, o consenso é de que o Brasil não deveria se envolver em uma estratégia de olho por olho, porque a avaliação é de que tenhamos mais a perder do que ganhar mesmo. Isso poderia elevar o tom e até piorar as negociações com os Estados Unidos. Mas essa, claro, é a visão empresarial. Da parte da visão de negociação entre as duas partes, há uma parcela bastante relevante dentro do governo que defende, sim, que a estratégia seja adotada, até para mandar uma mensagem ao governo dos Estados Unidos e captar certo capital político mesmo antes das eleições. Lula se beneficiou muito desta defesa da soberania nacional desde que o tarifaço ganhou dimensão em julho do ano passado. Agora, falando especificamente sobre os estados, há uma grande curiosidade. No primeiro tarifaço, tivemos várias manifestações de unidades federativas com planos de apoio ao empresariado, até manifestações mesmo favoráveis ou desfavoráveis ao tarifaço. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas teve até alguns problemas com popularidade após se manifestar, de certa forma, até favorável a essas tarifas que foram aplicadas ao Brasil.
logo em seguida voltou atrás e desta vez optou por não comentar de forma muito ampla as tarifas. Também não há nenhuma comunicação, por enquanto, nem do governo de Santa Catarina, nem do governo de São Paulo, se haverão planos estaduais de apoio ao empresariado para diversificação de negócios ou mesmo para novas linhas de crédito de capital de giro. Parece que desta vez a discussão e principalmente o dinheiro vai ficar na União, não deve se espalhar para os estados. Estamos em contato com as equipes, tanto de Santa Catarina quanto de São Paulo, para entender qual vai ser a medida adotada a partir de agora. Se isso vai ficar na mão da União ou se vai ficar na mão dos estados. Será uma guarda compartilhada, vamos dizer assim. Mas quem sai na frente é a União. Parece que foi novamente federalizado depois de algumas lições aprendidas, Carol, no tarifaço do ano passado.